Papo de Tubarões está de volta e hoje nós vamos falar de um assunto que eu adoro. Adoro porque ele é polêmico, ele tem vários ângulos e essa conversa vai ser riquíssima porque o cara que está aqui é genial. Conheci no palco outro dia, parceiros de palco num evento muito bacana e vou falar para vocês uma coisa, fiquei encantada com ele. Sabe um cara que entende tudo disso? Então eu quis trazer para vocês um cara que entende tudo de inteligência artificial. Então não sai daí, que você vai adorar o papo de hoje com o Marcel. Marcel, antes de qualquer coisa, eu gosto de perguntar quem é a pessoa que está por trás de toda essa... Sabe quem ele é? Marcel Saraiva, da NVIDIA. Até falei para ele, como é que fala? É NVIDIA ou NVIDIA? Ele falou que em português é NVIDIA, então, para você que não sabia como eu, é NVIDIA. Pronto. Ficou pronto, ficou fácil. Mas antes de a gente começar a falar de NVIDIA, me conta um pouco quem é o Marcel. Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Eu não sei tudo, não sou genial. Você está aqui, estou amando, porque eu amo essa tua empresa, estou muito feliz. Eu aprendo todo dia, é um ensinamento diário. Bom, eu sou Marcel Saraiva, casado, 2 filhos, cachorro, padrãozão, engenheiro de formação. Mas a vida, né, os caminhos do trabalho me levou para o lado comercial. Eu lembro no começo de carreira que dos meus pares, tecnicamente, eu era da equipe técnica, eu era o pior de todos, era mais pior avaliado no quesito técnico, mas eu era muito elogiado pelos meus clientes pela interação, escutar, saber propor situações diferentes, e o meu gestor na época falou, você está no lugar errado, você tem que ir para o lado comercial, sai do lado técnico. E aí eu mudei e hoje eu estou aqui. Então, hoje eu represento aqui a NVIDIA como gerente regional de vendas da área comercial, enterprise, é um negócio bem importante. Mas, assim, pessoa gosta de viajar, gosta de esportes e gosta de bater papo. Então, acho que meio que juntamos aqui naquele evento lá, a gente conversou rapidamente, algo que eu adoro poder, enfim, conversar, trocar ideia, como você falou. É um assunto, não vou dizer polêmico, mas é um assunto que rende. Então, ele é polêmico e tem vários ângulos. Tem várias formas de ver, tem várias formas de entender. Ou de não entender nada, né? Porque tem muita gente que não entende nada. Eu tenho muita coisa que eu não entendo também, tá todo mundo arranhando a ponta do iceberg. Ninguém sabe direito ainda o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que faz, o que não faz. E a NVIDIA é uma empresa maravilhosa, eu tive a oportunidade de conhecer quando fui para o Vale do Silício. Legal. Tinha logo depois, estava acabando a pandemia, então não tinha ninguém no prédio. Sim. Aquele prédio maravilhoso, pouquíssimas pessoas. Já tá e eles fizeram uma apresentação para a gente de inteligência artificial, que eu fiquei ali olhando aquilo, né, o futuro, como seria, e como é que isso ia ser e tal. Não tinham feito ainda essas ChatGPT, não tinha acontecido, nada disso. E eu te confesso que eu fiquei ali mais confusa do que eu entendi, sabe? Era uma coisa tão nova para mim que eu saí dali meio confusa. E desde então, eu invisto na NVIDIA, compro as ações da NVIDIA, vivo acompanhando. Então, você é minha chefe, preciso trabalhar mais para te ajudar. Por favor, que eu estou vigiando você. Tá bom, deixa com a gente. Não, e eu acho que o futuro... teve alguns momentos de transformação no mundo, né? Assim, importantes, com a criação da internet e tudo. E eu acho que agora, com essa história da inteligência artificial, essa tecnologia, a gente vai ter uma grande transformação que é inevitável e ela está chegando cada vez maior e a gente precisa aprender a entendê-la, né? E quanto antes a gente entender e se adaptar... Com certeza. Né? Eu dizia antigamente que se sua empresa não passar pelo celular, ela deixa de existir. Hoje eu digo que se ela não tiver um pouco de inteligência artificial, também vai deixar de existir. Então, essas tecnologias vêm, a gente precisa abraçá-las, mas como fazer isso da forma certa e conhecer o que é o certo, o que é o errado, qual que é a melhor forma, e o que é as melhores tecnologias, quais são. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui, para aprender um pouquinho com você sobre essa história, tá bom? A NVIDIA, o que é legal lá, é que é uma empresa que se transforma também, ela acompanha essas transformações, a gente tenta antecipar muita coisa, mas obviamente tem coisas que a gente não controla. Eu estou na empresa há 7 anos, estudo todo dia. Quando eu acabei meu MBA, falei, nunca mais vou estudar, cansei, chega. Fiz 2 faculdades, MBA, falei, chega. Estou pagando o pecado, estudo todo dia, porque não dá para não buscar esse conhecimento, porque 2 semanas, 3 semanas que você fica meio sem olhar alguma coisa, você já ficou para trás.
Assim, é difícil acompanhar, não só para você, que não é, apesar de estar envolvido a tecnologia no mundo mais como usuário, mais como criando coisas, para a gente que está no olho do furacão já é difícil. Então a gente tem essa consciência do que assim que precisa muita educação, muita transferência de conhecimento para o pessoal entender melhor. Assim embaixo que é uma revolução, a nova revolução industrial que os nossos antepassados viveram quando chegou a luz, quando chegou a máquina a vapor, o impacto que isso vai ter nas nossas vidas, ele é inevitável. Eu até brinco com meus amigos negacionistas, falando, não, aqui não vai ter, aqui não vai acontecer, e aí ele está lá usando o ChatGPT, já foi, né? Então, como eu falei, uma aprendizagem diária numa velocidade que até pouco tempo atrás a gente imaginava, isso vai acontecer daqui a alguns anos, isso vai acontecer quando a gente está vendo agora, já foi. O ChatGPT saiu há 2 anos e meio já. Nossa. Voa. O tempo voa. Quando a gente olha para trás e aí... Tudo isso? Tudo isso. Novembro de 2022. Jesus. Pois é. Então, e o impacto que ele trouxe, você vê... A gente sabia, porque a gente estava diretamente envolvido nesse negócio, mas não era todo mundo que sabia, por informações, controle, obviamente, mas a gente sabia que algo estava por acontecer. A NVIDIA está nessa jornada de há pelo menos 12 anos, há 13 agora, desde 2012. Então, todo mundo sabia da inteligência artificial. Mas era muito nicho. E que era uma coisa que parecia assim, uma nuvem estranha, né? Distante. O ChatGPT tangibilizou para muita gente. Agora eu tenho alguma coisa que eu posso usar, eu entendo como ela funciona. Então você passou a entender. Mas ela é a pontinha do iceberg, né? É só o começo, Assim, a gente olhava o mercado, isso é até uma das razões desse crescimento astronômico da NVIDIA nos últimos 3 anos, 2 anos e meio. Coincide com essa revelação do ChatGPT, porque é algo, né, que gerou realmente escala. A inteligência artificial já está mais todo mundo cansado de saber que não é algo novo, já é algo que vem acontecendo há um certo tempo. Sim. Mas ela era um nicho de tecnologia dentro de uma pequena área de alguma empresa. Então, eu vou pegar o banco. Bancos já usam técnicas de inteligência artificial há muito tempo, mas era uma pequena área do banco. Crédito, análise de risco, eles usavam já algumas coisas ali. Mas a área de marketing não usava, a área de RH não usava, a área de atendimento a cliente não usava. Nem sabia que existia. Nem sabia que estava muito distante. Quando você muda você joga essa bomba da IA generativa, todas as áreas de todas as empresas podem ser impactadas. Então você sai de um nicho, de alguns mercados, e nem todos os mercados usavam, para todos os mercados, todas as áreas. Sem exceção. Até o pessoal desafia, o fulano não vai usar. Eu falo assim, vai. Porque se ele vai fazer, né, fizer tal coisa, ele pode usar essa tecnologia. Às vezes o pessoal imagina que fala assim, não, eu vou ter que ter... Eu desenvolver, eu falei assim, não, você vai consumir no seu dispositivo, no seu celular. Se você tirar uma foto, eu falo assim, um pessoal da construção civil não vai usar? Claro que vai. Claro que vai. Para planejamento de compras, desenvolver produto. Atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente. Quem atende cliente hoje? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas eu preciso... Tem essas discussões diariamente com os meus clientes e parceiros. Falou assim, puxa, meu cliente, a gente não vai pôr atendimento virtual aqui, digital, com IA, porque a gente está buscando algo mais humanizado. Eu falei assim, ótimo, coloca a inteligência artificial para ajudar esse seu ser humaninho que está falando com o cliente. Para na hora que o cliente falar alguma coisa, aparecer na tela, falar assim, ele falou exatamente isso na sua última reunião e você não fez nada. Não passa vergonha achando que é surpresa, porque ele já te falou isso na reunião do tal dia. Aí o seu atendente humanizado... Puxa, Marcel, você falou isso para mim na outra reunião, eu tô te devendo, eu vou buscar lá. O seu cliente vai ficar muito mais feliz. É claro. Então, assim, tem formas e formas de usar. Não precisa ser, vou desligar tudo, vou trocar todo mundo e colocar a máquina. Não, calma. Tem chão, tem muita coisa para ser feita. Eu acho que a gente tem que... eu falo que antigamente as pessoas precisavam ser especialistas nas coisas, né? Eu preciso de um especialista de TI, eu preciso de um especialista, um advogado especialista em tributário, eu preciso de um especialista. Você vivia procurando especialistas para te dar alguma coisa, porque as pessoas que eram genéricas de assuntos deixaram de existir para você procurar os especialistas. Perfeito. Hoje eu acho que a gente não precisa mais de pessoas especialistas, a gente precisa de pessoas extraordinárias, porque elas têm que ser melhor que
muito melhor do que o especialista para poder perguntar certo e buscar a informação certa na inteligência artificial. Ou saber utilizar a inteligência artificial de uma forma estratégica. E para isso ela precisa conhecer muito daquele assunto. Então ela tem que ser melhor que o especialista. E tem um ponto cultural também no mundo corporativo que ele é brutal nessas transformações, né? Porque às vezes não adianta eu trazer a tecnologia, colocar lá para funcionar e ninguém usar. Ou o pessoal achar que é difícil sabe? E aí você tem que contratar alguém que já usa para se destacar, para fazer. E assim, se o cara tivesse dedicado um pouco, então às vezes a turma luta contra. E não, e às vezes instintivamente, não, eu faço mais rápido aqui. É igual quando começou o Waze. Quanta gente não desafiou o Waze e falou assim, não, eu sei melhor do que ele, eu vou por ali e vou chegar mais rápido. Aí você vai por ali, pega um trânsito, tem um acidente, aconteceu alguma coisa, e você fica 3 horas lamentando que você não seguiu a recomendação do seu GPS. Então, ele tem a informação, coisa que você não tem. Ele tem uma predição, ele está predizendo algo, coletando mais informações que você não tem. Então aprende a usar isso que ele vai te potencializar. Sem dúvida. Então, eu acho que bater de frente e ser negacionista, né? Tomar cuidado, tomar cuidado. Que para isso, existe esse termo, é ótimo, não vai te ensinar nada. Não, pelo contrário. Obviamente que tem mente aberta, mas senso crítico, não acreditar em tudo. Que, né, primeiro, nem tudo que você vê, o que vocês ouvem, sempre foi assim, né? O Santo Tomé eu só acredito vendo, porque provavelmente alguém contou alguma história lá que não, você precisa de uma pessoa inteligente que vai ler o texto que ele fala e fala, não, esse texto está meio bobo. Por exemplo... Uma coisa está errada aí. Então, às vezes eu vejo, fiz lá o texto do GPT, olha, fiz esse texto do GPT, eu já sei. Você mata, não, então você já começou a perceber... Bati o olho, já sei que é. Porque ele é by the book direitinho, assim. Tem algumas palavras que repetem. Meio óbvias, porque assim. É probabilidade, não é inteligência. Ele é muito óbvio. E aí não traz nada, algum insight novo, não traz uma provocação, não traz uma coisa... Aí que entra o humano. Para pegar aquilo e transformar... Potencializar. Mas às vezes eu pego, faço para ele fazer para mim... E depois eu entro lá e dou minha cristianada no texto. Eu até pegar um gancho aqui de um caso que, logo que saiu os chat GPTs da vida, então você tem lá IAs que geram texto, e na época já começou a aparecer as IAs que geravam imagens. Agora todo mundo sabe que pode gerar imagem, enfim. Mas no comecinho, gente, há 2 anos e poucos atrás, você tinha, cada aplicaçãozinha fazia a sua. Hoje todas fazem tudo, isso é muito legal. E aí teve um concurso, tem todo ano, premiação, na verdade, do Prêmio Jabuti de Literatura aqui no Brasil, categoria animação. O ilustrador que estava concorrendo, dos 5 finalistas, Vicente Pessoa, se não me falha a memória, ele ilustrou uma tradução, uma nova edição do livro Frankenstein com inteligência artificial. Nossa. E ele é um ilustrador. Tem um depoimento dele no YouTube, depois quem tiver curiosidade, procura lá no YouTube, Vicente Pessoa, Frankenstein, YouTube, ele vai contar o processo criativo dele para criar a ilustração do livro. Assim, é genial, é muito legal. Ele fala, ele ficava 14 horas falando com a máquina, tentando acontecer, e ele pegava o texto, colocava o texto no prompt, aparecia uma imagem. Ele falou, eu gerei 300 mil Frankensteins para o mesmo livro. O livro não tem um Frankenstein repetido durante a ilustração. E aí, conversando com o pessoal que traduzia, ele falou, isso é muito bacana, porque quando você lê um livro, cada um cria na sua cabeça um tipo de imagem, um tipo da pessoa, ninguém cria nada igual. Ele falou, aconteceu exatamente comigo isso quando eu estava ilustrando o livro. Ele trouxe algumas ideias de ilustração, e ele é ilustrador, tá? Ele não estava preocupado em perder o emprego dele como ilustrador, pelo contrário, ele falou, ele me trouxe ideias de ilustração que eu jamais tinha imaginado, em simetria, em coisas ao contrário. Ele falou, nossa, que ideia legal, eu vou usar isso. E você vê, ele estava mega animado. Saiu essa matéria, o pessoal que fazia a curadoria do prêmio descobriu que usou IA. E queriam Ele foi desclassificado. Não pode ser. Juro por Deus, foi desclassificado, não participou. Aí depois tem um vídeo dele explicando isso. E aí o que me deixou mais, assim, poxa, na regra do concurso, estava lá que você podia usar a tecnologia para fazer as suas ilustrações. Ele usou a tecnologia. Então, assim... Mas aí a você falou... gente está num momento de
de mudança. Transformação, total. Aí você quebra umas barreirinhas ali. E aí vão ter pessoas que vão tentar barrar, como sempre, né? E aí vão tentar barrar isso. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Daqui a pouco das pessoas entenderem que você pode crescer muito fazendo melhor, mais e melhor e mais rápido. E tem algumas coisas, né, que a gente... Você falou, né, do especialista, do extraordinário. Tem muita coisa vai ficar muito mais fácil para ser feita. Em várias etapas da nossa vida, já vai ficar muito mais fácil chamar um táxi, um Uber. Não, Marcelo, mas é mais fácil do que está hoje? Sim, certeza absoluta. Até tem, acho que uma cena da novela Dancing Days, que apareceu outro dia, estava em algum vídeo, não sei, TikTok, Reels lá, uma cena de 1970, o cara teve a ideia do Uber. Falou, não, eu vou criar uma empresa, você vai poder ligar e a gente vai centralizar aqui os taxistas, o motorista, a hora que a pessoa ligar, a gente manda para ele na região, o cara falou assim, cara, é o Uber, é a ideia do Uber ali, ó. No Brasil, 40 anos atrás, estava lá, ninguém viu, não tinha tecnologia para isso. O Jetsons, outro dia nós falamos dele, foi em 62, que ele previu um monte de coisa. 62. Não, mas essa turma é sensacional. Da onde esse cara... essa turma gera inspiração para quem está fazendo as coisas hoje. Eu acho que passa não sei se ele que deu ideia. Exato. Então, assim, tudo isso vai transformar. Então, daqui a alguns poucos, não posso falar anos ou meses, né? A gente não tem muito controle. Provavelmente o nosso celular não vai ter nenhuma aplicação. Nenhuma. Você não vai ter mais ícones. E aí o pessoal vai falar, nossa, meu pai é da época que ele tinha os apps no celular. Você sabe que... Se outro dia, não é que eu vi o telefone cheio de app dentro, fiquei olhando... Nossa, o cara ainda usa app. Vai estar um celular limpo, sem nenhuma... Só com uma app, uma. É como outro dia eu mudei. Aí eu peguei... Sabe esses armários, você deixa um monte de coisa guardada, que você só mexe quando você vai mudar? Sim. Abri, eu tinha todos os celulares desde o primeiro. Então, desde aquele tijolo da Motorola, sabe, que puxava a anteninha. Não existia conceito de app. Ali você tinha que falar, era para alguém te achar, não é? Tinha que puxar a antena para funcionar. Gente, que coisa mais engraçada. Sim, e era um tijolo, a bateria era um tijolo. Não tinha tela. Hoje a gente pega Hoje não tem celular que troca a bateria. Antigamente a gente tinha 2, 3 baterias, deixava carregando, andava com a bateria na bolsa. Só falar isso. Uma coisa cheia de bateria dentro. As pessoas olham e falam assim, que bateria extra? Da onde? Não sai a bateria do meu celular. Não sai nem o chip mais. Não sai, não tem mais chip. Não tem nem sim, o chip de cima. A empresa que fabricava o cartãozinho do chip... Adeus. Acabou, não tem mais. Então, a gente vai chegar num próximo que a sua Master App, você vai chegar que nem eu vim para cá hoje, eu entrei no Uber, pedi lá meu táxi, vim para cá, digitei o endereço, confirmei o número, que eu sou mestre de... Eu sei onde é e erro o número da avenida, tem umas avenidas enormes aqui em São Paulo, que eu já fui parar do outro lado, falei, nossa, eu estou a 15 quilômetros, porque eu pus um número errado. Então conferi o endereço, digitei, fui lá. Daqui a pouco, assim, estou acabando lá, tomando meu café antes de sair, vou falar com a minha Master App, assim, solicito o meu Uber. Por favor, que eu preciso ir lá na Shukri Zaidan agora. E ela vai se encarregar de comunicar com o fornecedor de aplicativo. Nossa. Vai lá pedir. Tá quanto distante isso? Muito pouco, Tecnologia para isso já tem. Agora integrar, fazer as aplicações se falarem, com segurança, validar meu cartão, validar que sou eu. Uma série de coisinhas que ainda precisam ser resolvidas. Eu achei uma biblioteca, uma enciclopédia enciclopédia britânica na minha mudança. Pronto. Peso infinito. Não, gente, e eu tá lá. Eu falei, eu vou guardar esse negócio, porque um dia isso aqui vai valer uma fortuna. É uma relíquia. Ocupa uma estante inteira. E aí você pensa que eu fazia trabalho de escola procurando na enciclopédia para achar. E que era uma informação finita, estava ali impressa, acabou, que foi impressa em algum momento. Puxa, vou ter que ir numa biblioteca, vou ter que pedir para alguém. Vamos no Centro Cultural, aqui em São Paulo eu ia muito fazer acabaram os bibliotecários, esse emprego acabou. Vários vão acabar. Vamos falar disso? Vamos. A polêmica do emprego vai acabar. Vai. Então, o bibliotecário acabou, mas surgiu outras coisas, né? Sim. No lugar do bibliotecário. Quem cuida do acervo digital, quem cuida da aplicação, do site. Gente, é uma evolução que vem do ser humano. Ninguém mais acende lamparina na rua para iluminar iluminação pública. Alguém fez curso de datilografia nos últimos anos? Não. Quem vendia máquina de escrever? Eu lembro meu pai tinha uma Olivetti. Minha mãe foi secretária da Olivetti. Pronto, olha que legal.
Tinha que aprender a digitar, sabe? Hoje. Não, e ela falava para mim, quando eu era moleque, que eu tinha que fazer aula de ortografia. Sim, eu também, eu não fiz. Eu não fiz também. Eu me recusei também, não fiz. Eu não e ela quero. brigava comigo que eu tinha que fazer. Eu falava, vou fazer esse negócio, coisa nenhuma. E eu digito mal aqui. Só que agora você digita só com 2 dedos, você não precisa todos os dedos para digitar, quase. Quanto tempo você passa digitando no computador? Não, e agora eu falo celular? no áudio. Você fala, ele transfere. Ele transfere o texto. Na hora. Então, você percebe, isso vai impactando. Então, essas profissões que são impactadas por tecnologia, desde a invenção da roda, do fogo, elas foram se transformando. Então, veja o problema é a velocidade, veja talvez. só que coisa. O WhatsApp, ele, por muito tempo, não servia como prova em processo. Porque você tinha que transcrever o áudio, tinha que validar esse áudio, tinha que dizer que aquilo tinha acontecido, provar que aquilo acontecia e tal. Hoje, você transcreve o áudio com inteligência artificial, o próprio WhatsApp já transcreve, e pronto, então agora virou. Você pode usá-lo à vontade, como processo. Como de tudo. Tanto como se fosse um e-mail, porque ele está lá transcrito o que a pessoa falou. Então, simplifica, Os né? assistentes virtuais, a gente... quem já usou copilots da vida, que ficam te ajudando numa reunião, assim, eu tenho 2 casos que para mim são fantásticos. Eu tenho treinamento quase toda terça, quarta e quinta. No primeiro horário da Califórnia, que a NVIDIA é uma empresa, né, baseada em Santa Clara, normalmente eles começam o dia lá, 8h30 da manhã. E o único CEO que tem... Jensen Huang. É o único? É o único. Ele CEO está fundador. onde? Ele fica lá em Santa Clara, na Califórnia, Vale do Silício. Obviamente, ele é fundador desde 93. É um líder fantástico. Trabalhar em empresa de dono. Ele acho que está com 61, se não me falha a memória. É sério? E ele desenvolveu isso, ele tinha o quê? Quantos anos? Ele começou em 93 a empresa, com mais 2 amigos que trabalhavam na Sun Microsystems, num cafezinho... 40. Deu 40 agora. Num cafezinho no Dennis, ele servia no Dennis, ele trabalhava lá de garçom uma época. Aí ele tomava café sempre no mesmo lugar, porque era onde ele trabalhou. Eles fundaram a empresa lá. Tiveram uma ideia... Esse não foi na garagem? Não, esse foi num café. Inclusive no café lá no Dennis, lá de São José, tem uma plaquinha na mesa onde eles tiveram a reunião que criou a NVIDIA. O objetivo na época, por isso que eu falei que é uma empresa que se transforma, né? Eles estavam resolvendo um problema de computação gráfica. Eles tinham os 3, tinham uma visão que falou assim, olha, o computador está ficando gráfico. A gente precisa, vai sair daquele texto, né, de digitação, e a gente vai começar a ter algo mais visual gráfico. Então, vai ter uma demanda por um chip gráfico. Vamos inventar um chip gráfico eficiente, né? Esse era o projeto inicial. A empresa ficou sem dinheiro por 2 vezes, faltando 30 dias para fechar as portas. Já estava, acho que com 200 funcionários, já tinha um caminhozinho já percorrido. Startup, 30 dias para acabar o dinheiro, os caras pensando já devolver as coisas, mandar todo mundo embora, veio um investidor lá, ajudou, recuperou, deu um fôlego adicional, fizeram uns ajustes, para estamos indo para o caminho errado, se transforma, tenta apontar para esse caminho, de novo, ficou quase sem dinheiro, conseguiram lançar o produto em 99, o primeiro chip gráfico da NVIDIA em 99, que foi um sucesso inicial, conseguiu 2, 3 contratos, começou a vender. E a NVIDIA começou na computação gráfica. Firme e forte, começou com a parte de games primeiro, joguinho, a galera ama até hoje, super forte. Sensacional, gente, enfim, fantástico. E aí o pessoal falou assim, olha, game, bacana, mas tem todo um lado profissional, edição de vídeo, arquitetura, que usa parte gráfica, que também tem uma oportunidade bacana. Então, a gente criou um chip gráfico profissional. Tinha o chip gráfico game e o chip gráfico profissional. E essa vida foi seguindo. Tem essas 2 linhas de produto até hoje. Só que aí teve um pessoal que olhou e falou assim, cara, mas esse chip ele é muito bom de fazer conta também. Porque ele tem uma arquitetura diferente, a memória fica grudadinho nele, ele tem um monte de core de processamento grudadinho lá, e ele usa muita matriz para fazer a parte gráfica. Que a parte gráfica... lembrar coisas de geometria, né? O que define um plano é um triângulo. Você junta 3 pontos, você tem um triângulo. Toda a parte de computação gráfica é feita com pequenos triangulinhos na época. Então você via os desenhos lá, quanto menorzinho fosse o triângulo, mais bonita a imagem ficava. Então era tudo processamento de triângulo, e a coisa
que o código que você programava para fazer essa conta do triângulo era uma matriz. Eu odiava matriz na época da escola, multiplicar matriz uma matriz. Então esse meu chip ele é muito bom para cálculo matricial. E o pessoal olhou e falou assim, puxa, isso aí dá para eu usar para resolver problemas numéricos difíceis, com muita quantidade de dados. Vamos dar um exemplo clássico de um cliente do Brasil. Petrobras. Ela tem um problema grande que é... Tá bom, onde tem petróleo aqui? Na nossa costa. Ela vai lá, roda lá um barco que passa uma rede lá no fundo do oceano, jogando um radar que colhe a informação sísmica do nosso subsolo. Aí o cara faz conta, o computador faz uma conta e fala, olha, provavelmente tem aqui, pela composição do solo, o petróleo está aqui. E qual que é o melhor lugar para eu furar e tirar ele? Você faz um monte de cálculo e faz o furo. Eles perceberam na época, em 2007, que falou assim, puxa, um chip que fosse bom de cálculo matricial ajudaria. Eles pegaram as placas de jogo, de gráfica da NVIDIA e começaram a usar e falou assim, eles tentaram fazer até com chip de PlayStation inicialmente, que era uma das ideias, mas não vingou, obviamente. Falei, puxa, se tivesse um chip profissional que pudesse me ajudar a fazer cálculo, eu usaria. Isso aconteceu não só na Petrobras, mas em várias empresas do mundo. O Jensen percebeu, falou, poxa, então vamos fazer um chip para atender esse mercado que não tem ninguém fazendo. Nossa. Pegou o mesmo conceito da placa gráfica e criou um chip que não fazia gráfico, só fazia conta e começou a pôr na mão dessas empresas. Elas começaram a usar, começaram a ter sucesso e aí foi criada a divisão Enterprise da NVIDIA em 2007. Legal, apareceu o primeiro produto, começou a crescer, só que ele ficou num nicho. Então eu tinha lá áreas, empresas de petróleo, eu tinha bancos, usavam para simulação de crédito, Monte Carlo lá, algumas universidades para área de pesquisa, desenvolvimento, fazia pesquisa com esses chips e continuou, foi indo lá, fazendo e tal. Até que em 2012 teve um concurso chamado Imaginet, que já tinha alguns anos, que a galera que organizava uma ONG lá, uma org, não era fins lucrativos, pegava e falava assim, olha, vocês têm que criar um algoritmo de inteligência artificial que reconhece algum padrão de alguma imagem. Então, vamos pegar um exemplo, vamos supor que na época foi, cachorro. Vocês vão ter que criar um algoritmo que entenda, descubra para mim o que é um cachorrinho. Deram lá 10 mil imagens para quem quisesse fazer esse algoritmo. Sim. E daqui 6 meses você tinha que apresentar o seu resultado. 3 maluquinhos pegaram essas 10 mil imagens, criaram uma programação numa placa de joguinho da NVIDIA de $200, fizeram lá o negócio e acertaram, acho que 84% das imagens lá que eles disponibilizaram para validar, 84% Nossa. Eles aceitaram. Os concorrentes deles acertaram 60%. Nossa. Aí falou, não, você fez fraude. Ele falou, não, eles publicaram um paper e falaram assim, olha, foi assim que a gente fez. De novo, o nosso CEO olhou e falou assim, olha, esse é o que a gente chama o primeiro contato da inteligência artificial com uma GPU. Falou assim, olha, tem uma oportunidade aqui, porque eles estão usando o nosso chip gráfico para fazer esses algoritmos de inteligência artificial. O Divisão Enterprise vai lá e entende como isso funciona, vamos tentar ajudar a criar esse mercado. 2012. Aí a gente chega no mercado em 2016 com o primeiro supercomputador para inteligência artificial que a NVIDIA desenvolveu. A empresa se transformou de novo. Qual que era o tamanho do mercado nessa época? 0. Não existia. Aí a gente pegou uma startup e deu o primeiro supercomputador para essa startup. Adivinha o nome dessa startup? Qual? OpenAI. Ah, fala. Um dos fundadores da OpenAI, o cientista-chefe da OpenAI, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez programação em GPU? Ele ganhou aquele concurso em 2012 usando uma plaquinha de jogo. É o mesmo cara. É o mesmo cara. Olha que loucura. Então, ele usa a minha placa a primeira vez em 12. A gente vê lá, em 16 eu crio um supercomputador, o primeiro conceito, baseado nesses feedbacks de startup, centro de pesquisa. Já tinha um relacionamento com esse cara? Já tinha um relacionamento. O cara falou, eu tenho esse tipo de problema, ninguém resolve isso para mim. A NVIDIA falou, deixa eu tentar resolver. A gente resolveu. Deu a máquina para ele. Depois ele usou mais de 10 mil GPUs para criar o chat GPT, hoje que todo mundo usa. E a minha despesa foi assim, ó. Nossa. Não, explodiu vocês e eles, né?
Se meu cliente tem sucesso usando a minha tecnologia, eu vou ter sucesso. É claro. Então, e outra, eu outro dia falei assim, não, porque inovação não é importante, mas você tem que educar o público da inovação. Eu falei, gente, quando a inovação é muito disruptiva, todo mundo fica sabendo em minutos. Em segundos. E hoje em dia, então, está mais... Assim, acho que em um mês e meio, o mundo inteiro sabia. 100 milhões de pessoas já tinham baixado o OpenAI. É uma loucura. E é engraçado que pra gente não foi uma surpresa. A gente sabia o que eles estavam fazendo. A gente só não sabia o que ia acontecer. Isso que é inovação, isso é disrupção. Isso não tem como você saber, não. Tenho certeza que o dia que ele lançar, todo mundo vai usar. Não, bobagem. Ninguém tem essa... A gente não tem isso. Mas a gente sabia que, assim, olha, eles estão fazendo um negócio, a gente ajudou eles em todo esse processo. Porque programar nessas GPUs é difícil pra caramba. Programar em milhares de GPUs é mais difícil ainda. Quem sabe fazer isso é a NVIDIA. A gente ensina um monte de gente a fazer isso para poder cada vez ter mais, mas é um processo complicado. E esse é uma dos nossos alicerces de eu poder ajudar esses desenvolvedores, essas startups, criarem essas soluções. E normalmente eu vou estar falando de software, que por acaso vai gerar uma demanda de hardware, que aí eu vou ganhar dinheiro. E o DeepSeek entrou como onde a gente ama ele, odeia ele, briga com ele, não briga com ele. Eu fiquei brava com ele porque eu achei que ele estava copiando a OpenAI e fiquei brava. Tecnologia você ama ou odeia também, tem muita coisa. Assim, não, assim, eu só acho que ninguém... Eu acho que não pode ficar copiando, sabe? Não, cria o seu. Tem espaço para todo mundo, mas cria o seu, não copia ninguém. E eu achei que eles copiaram, entendeu? Tem algumas tiraram coisas... sarrinho, eu fiz mais barato. Tem aí algumas eu falei, coisas... que raiva. não precisa ter raiva. Tem algumas coisas, eles são clientes nossos também. Os dois. Os dois. Inclusive, eu tenho empresas no Brasil que fazem coisas similares aqui também. E a gente ajuda também. A NVIDIA aberta, tecnologia aberta para todo mundo que queira usar. Essa parte do copiar, ela é importante não só nesse caso, no cenário, né, nessa história do DeepSeek, mas em qualquer coisa que a gente envolver em inteligência artificial. Premissas como LGPD, essas coisas, tem que manter na risca porque tem algo sensível aí, tem uma zona cinza de algumas coisas que não estão prontas ainda, não tem legislação para dizer se pode ou não pode. Eu vou pegar, eu vou estudar toda a sinfonia de Mozart, vou criar um algoritmo que vai estudar tudo que Mozart fez, que é de domínio público já, obras antigas, e ele cria uma nova música. E a música é de quem agora? De quem essa? Não tem regra para definir isso. Puxa, eu criei um texto, né? Eu fiz o meu texto, mandei para o ChatGPT revisar, ele revisou, fiz algumas mudanças. O texto é só seu ou também é da OpenAI? Não sei. Nossa Senhora. Então, é um mundo doido, né? Tem que tomar cuidado. LGPD em primeiro lugar, depois disso... Como que fica o desenho? Você manda fazer um desenho, a OpenAI cria um desenho, eu posso usar esse desenho, amanhã eles vão dizer, esse desenho era meu, direito autoral? Não tem regra hoje. Em teoria não, teoria é seu. Só que... porque digamos que vira um desenho que não sei por que cargas d'água, não sei quem avaliou em 6 milhões de dólares, eu vendi. Pronto. De quem é o dinheiro? Tem que ser seu, né? Na minha concepção, mas tem que ter uma regra para isso. Por isso que aí a responsável, a ética, o controle, não vou dizer controle de regulação, assim, mas você precisar ter as regras bem definidas para permitir que você evolua, inove e ao mesmo tempo você esteja protegido com as coisas que você está criando para evitar essa sensação de cópia que às vezes não é cópia, às vezes ele fez de uma forma diferente, mas ele não cometeu os mesmos erros que você cometeu. Às vezes ele aprimorou um negócio que falou assim, opa, de vez o primeiro sofre mais. Sofre mais, vai gastar mais. Vai gastar mais, vai fazer mais. O OpenAI gastou quanto tempo? O que acontece com a NVIDIA o tempo todo. Só que se você dá certo primeiro, você vai ficar líder do mercado por um bom tempo. Então você buscar ser o primeiro é muito bom. Então a NVIDIA busca muito isso de ser o primeiro em algum mercado, resolver problemas que ainda não foram resolvidos, porque se der certo... Médio. Porque tem uma coisa do preço. Por exemplo, ótimo. Né? Vou te dar um exemplo meu. Por favor. Eu criei a categoria do colágeno. Foi o primeiro produto de colágeno do mundo, eu criei lá em 2010. Ninguém nunca tinha feito, não tinha nada parecido, etc, etc. Tive todo um trabalho de desenvolver, de criar, de brigar quando dizia que todo mundo dizia que eu estava envenenando as pessoas, fazendo elas comerem creme, etc e tal, desde aquele momento desafio. Lá, até que chegou um momento onde o negócio deu certo, estamos vendendo, o negócio explodiu. Ótimo.
Aí eu tive um problema societário e eu parei a empresa há uns anos. Nesse tempo, lançaram algumas marcas copiando o que a gente estava fazendo. Inclusive marca, logotipo e tal, que é uma briga jurídica que eu tenho até hoje. Mas, o que acontece? Eles vão vender muito mais barato o produto. E aí a pessoa quer o mais barato. Essa história do DeepSeek, ele, num primeiro momento, ele fez gratuito enquanto a OpenAI estava cobrando. Aí todo mundo queria baixar o DeepSeek porque, vamos ter um ChatGPT de graça. Essa é a concorrência desleal nessa hora. Então, porque se você vende mais barato, você vai ter o acesso à mesma coisa que o outro está cobrando, esse aqui está dando de graça. Muita gente foi lá e baixou o DeepSeek também, que era similar, mais barato, ou de graça. Então, não, gente, tem um ChatGPT de graça, vamos baixar o de graça. Aí eu fico louca da vida com isso, porque eu acho que isso não é ético, isso não está certo. Né? As empresas são... Esse é um ponto interessante do mundo da IA, que ela tem um comportamento de... Como que eu posso dizer? Ela tem um comportamento open source, ele tem um comportamento de comunidade, essa é a palavra. Sim. Muitas das coisas que se criam, o pessoal cria e disponibiliza para o outro usar. A NVIDIA faz isso. Ela cria, às vezes, um monte de tecnologia de software e eu coloco gratuitamente para qualquer um usar. Esses modelos de IA está acontecendo exatamente o mesmo. Então você vê lá a Meta, ela cria o Llama lá e põe lá para baixar. Cada um vai ter que criar a sua estratégia. Aliás, eu achei genial. Então. Porque você pensa bem, o ChatGPT você tem que conhecer, vai ter que achar uma plataforma, vai ter que achar um aplicativo, vai baixar o aplicativo, vai ter que procurar, ele vai ter que procurar cliente, vai ter que explicar para o cliente quem ele é, vai ter que vender a história, desafio, etc. É um baita desafio. O Instagram, acho que são... Onde eu li? 100 milhões... De usuários? 130 milhões de usuários, uma coisa assim. 130 milhões de usuários. Ele já tem os 130 milhões de usuários. Já. Aí ele fala, usa a minha inteligência artificial e o meu... O Meta AI. Meta AI. É muito mais fácil. Eu já estou lá, já tenho 100 milhões, ele já sai de 100 milhões. Mas ele é bom ou igual? Nossa, boa pergunta. Vamos testar? Ih, nesse aqui ele foi melhor. E nesse aqui ele foi pior. Acabou de criar uma concorrência. Então, assim, Mas imagina o que ele tem de informação ali para ele se abastecer. É a sua informação. Você autoriza a dar a informação? Você autoriza quando você entra no Instagram. Se você autorizou, está tudo bem. Você autorizou as suas fotos, acesso às suas fotos, se você ao seu autorizou, banco de dados tudo e todos bem. os seus textos que estão ali. Não só do Instagram, mas do Facebook, do WhatsApp, do Threads que ele tem. Ele tem uma capacidade para poder fazer algo que poucos têm. De informação que pouca gente tem. Quem tem acesso a tanta informação minha com autorização? Isso. Só eles. Só o Meta tem isso. Por isso que a autorização mais que o Google, mais que todos. Porque o Google é texto que está por aí na rede e tal. O ChatGPT também, textos que estão por aí, que sei lá onde é que eles vão abastecer esses dados, em tudo quanto é canto. Mas quem tem 100 bilhões de pessoas, né? De contas, enfim. De contas, com autorização de uso de imagem, de foto, de texto, de tudo. Imagina esse cara, vai ser surreal. Ele vai ser o cara que tem mais informação. Super cliente nosso. E dados. Dados é o novo petróleo. Pois é, ele é o dono do petróleo. E aí um negócio interessante, que sim, concordo 100%, e aí obviamente que esses dados, essas coisas, ele vai conseguir fazer algumas coisas com um propósito mais entretenimento, ou que seja mídia social, tem algumas ferramentas. Agora você imagina eu poder ter empresas que também tem um monte de dado dela, do negócio dela, que ela poderia fazer algo igual. Por exemplo, você tem o seu histórico de desenvolvimento de todos os produtos. Imagina você poder criar uma IA da Cris. Eu tenho uma. Que leva todo esse conhecimento de desenvolvimento. Não tem tudo isso lá não, porque isso está na minha cabeça, né? Ou não está em dados ainda. Então, aí é a maturidade digital. Então, porque é muito antigo, né? Não tinha essa época. Mas isso é uma realidade da indústria em geral. Muita coisa não está digitalizada, não tem histórico, se perde. E aí, nesse caso, você vai falar, puxa, eu precisava ensinar esse negócio para alguma inteligênciazinha, porque ela poderia potencializar
às vezes coisas que eu não percebi, que eu não vi, eu correlacionar com outras coisas e me dá uma... Só que esse ouro que está na sua cabeça ou está em alguns documentos de algumas empresas, você não pode pegar e dar para alguém. Fala assim, ó, usa. Aí o cara cria um negócio lá e sai... vendendo. Os outros, pro seu concorrente. Não, é uma coisa horrorosa. Cuidado, gente. Pelo amor de Deus. Você pode fazer isso você. Hoje, essas ferramentas abertas permitem que o cara consiga fazer isso dentro de casa. Porque, por exemplo, o que eu queria, o que eu estou querendo testar essa semana, eu falei, vou testar. Vou pegar essa inteligência artificial da Meta dentro do meu Instagram e vou falar, eu tenho 1.700.000 pessoas. Vou falar, olha esses 1.700.000 que eu tenho aqui, ver o que as pessoas mais querem saber. O que elas mais gostam, que cor elas mais querem, qual assunto que elas mais... Me ajuda a entender essas pessoas que estão aqui. Um pouco melhor essa turma que está no meu perfil. Quem são essas pessoas? Pronto. Que matéria linda. Que matéria-prima fantástica. Aí você cria um conteúdo dirigido para aquelas pessoas muito mais... Você vai ser mais assertivo. Assertivo. Eu, como consumidor, eu adoro receber um conteúdo que me interessa. É claro. Aí eu falo, não vou dar o meu dado, eu não vou permitir que ele saiba o que eu curto. Porque eu fico adivinhando. Eu fico adivinhando hoje. Eu acho que o Marcel gosta de azul, então eu vou falar de azul, porque o Marcel vai a hiperpersonalização tá na beira do assim... Se eu conseguir entender aquelas pessoas que estão lá, para elas me dizer o que elas gostariam de ver, que cor elas gostam mais, qual assunto que elas querem saber, ou sei lá o quê, deve dar uma... Vai te ajudar a potencializar suas pautas. E aí a gente sempre tem essas discussões com as empresas, que é chegar justamente nesse caminho. Falou assim, olha, você tem esse tipo de informação, se eu te der esse tipo de informação, esse tipo de inteligência que vai te dar uma ideia, você pode ter... Mas vamos supor que tudo isso deu certo. Qual o impacto disso no seu negócio? Puxa, eu vou conseguir um engajamento X que vai me permitir aumentar minha receita Y. Eu vou conseguir ter um aumento de vendas porque eu vou conseguir direcionar meu negócio que vai me dar uma receita Z. Ou então você faz essa conta, mas tem muita empresa que não sabe, tá? Você fala assim, faz essa conta e fala assim, quanto custa agora para você implementar essa solução? Se o valor for positivo, vale super. Faz. Se o valor empatar, pensa. Se você olhar e perguntar assim, por exemplo, na empresa do colágeno, lá no Instagram, lá, o que as pessoas... estão gostando mais, o que elas estão gostando menos, o que elas gostariam que nesse produto tivesse. Você começa a entender o que o consumidor quer, porque a gente tem que vender o que as pessoas querem comprar. Sim. Se você consegue entender o que as pessoas querem comprar, mas já o quanto vale isso? Não, a informação mais valiosa do mundo. E aí o ponto que é transformar essa informação numa dica, num insight, mas que você tome a próxima ação. Porque às vezes muita gente fala assim, eu faço um relatório, eu tenho a informação, e o que você vai fazer com isso? Não, você não, mas eu digo que tem empresas que... Eu vou fazer um monte de coisa. A sua mente empreendedora está pensando aqui. Eu estou fazendo um monte de coisa. Então fica a gente começar a pensar como usar essas ferramentas que vai potencializar. Vai potencializar. E isso a gente está falando, olha, de um assunto, de uma área específica, de uma aplicação específica. Imagina isso em tudo. Não, em N. Eu sou um supermercado, quanto que eu tenho que comprar de banana esse final de semana? Quanto que eu vendi? Eu sou uma lojinha de conveniência, quanto que eu preciso ter de bebida esse fim de semana na minha geladeira? X, porque sempre tem X. Você sabia que vai ter um show aqui esse fim de semana na sua esquina? E vai acabar a bebida que está no seu freezer, porque você está trabalhando com um planejamento de compras e abastecimento que você não está levando em consideração no show. Não, e é assim, né? E vai acontecer. E você chega e não tem. Porque é assim. Perdeu a venda, acabou. Farmácia hoje, ela funciona por um linear na farmácia. Então, você, sei lá, vai lá e tem 4 shampoos Johnson sem cheiro. Porque é aquilo que vende. Então, quando sai 1 ou 2, o próprio computador já avisa a central lá de estoque que ela tem que mandar mais 2. Mas, dia da criança, um monte de criança em volta daquela loja, sei lá o que nem você falou. Aconteceu alguma coisa ali. E não vai. Se ela não tem essa informação, ela vai abastecer com 2 e acabar o estoque. E vai deixar de vender. Então, conhecer, a gente tem uma coisa que é legal na NVIDIA, que é uma empresa global, tem gente espalhada aí pelo mundo inteiro, é super bacana. E a gente tem, na área de pesquisa da NVIDIA, brasileiros, atuando aqui do Brasil, com a equipe global.
E um deles, o Gabriel, um abração para ele, ele era um especialista nosso em recomendação. O que é recomendação? Toda vez que você entra num site, você procura alguma coisa no e-commerce da vida, ele te recomenda. Pesquisei uma blusa, ele recomenda uma calça. É um recomendador. Se ele acerta essa recomendação, ele potencializa a chance de aumentar a receita que ele vai vender. Então, acertar essa recomendação é muito, muito importante. E agora, esses recomendadores eles estão recebendo a inteligência artificial, que está aprendendo mais, está vendo mais coisa que a gente não via, porque ele tinha limitação de dados históricos, às vezes ele não podia usar todos os dados que ele tinha, porque demorava muito para ele fazer a recomendação. E aí, se demora, não pode, tem que ser na hora que aparece a página na sua frente, a recomendação já tem que vir, não pode ficar o reloginho lá pensando que você vai... A sua experiência vai... Essa camisa agora leva essa calça que combina. Tem que ser na hora. E é naquela hora que você está comprando a camisa, você já está com aquele impulso de compra. Puxa, essa calça fica ótima, vou comprar também. Na hora, exato. Tem que ser na hora. E ele tem que dar um match mais preciso possível. Então, se ele usa muito dado histórico ou cruza com muita informação... Demora. E então, ele reduz isso. Ele reduz o histórico e ele reduz a quantidade de informação que ele cruza. Ele erra mais. Imagina se eu tivesse uma inteligência artificial que pudesse aprender com todo o histórico. Todo o histórico. Você não precisava filtrar nada. E eu pudesse correlacionar com mais um monte de coisa e me desse uma resposta em menos de 1 segundo. Não, e ainda te dizer o seguinte, como é verão, provavelmente, e tá sol essa semana, você vai precisar do biquíni também. Não vai esquecer de levar o biquíni, porque vai estar verão e sol. Então você aumenta, você potencializa o teu mix. Maravilhoso. Aí só que o Gabriel conta um case que é assim, só que aí o cara vai lá e ele tem um histórico. O cara é fã de Star Wars. O cara compra tudo do Star Wars. Ele mostra isso na apresentação dele. Putz, ele tá lá, ele lançou o bonequinho, ele comprou, lançou não sei o que da série lá, ele consumiu. Foi tudo indo. Ele comprou uma fralda. Depois ele comprou 2 fraldas. Aconteceu alguma coisa na vida dele. Nasceu o filho. Pumba. O que tem que aparecer na próxima vez que ele for comprar? O bodyzinho do Star Wars. Pro bebê. Roupinha de bebê do Star Wars. Junto útil com o agradável. Ainda não estamos lá, mas está quase. Ele sabe que alguma coisa errada aconteceu. Ele parou de procurar. O meu histórico de compras era tudo do Star Wars. Agora passou a ser frauda, passou a ser chupeta. O que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com esse cara? A hiperpersonalização. Isso, a gente está quase lá. Esses modelos de IA estão começando a aprender e começando a correlacionar coisas que em breve isso vai ser... E aí a parte que me toca, eu fico muito contente, para fazer isso acontecer em tempo real, precisa de muita GPU, precisa de muita tecnologia da NVIDIA. E o que é mais legal é você observar que o varejo vai ficar cada vez mais desafiado. Muito mais. E aí o cara que não está com isso, ele vai ser jogado para fora. Não tem espaço para o varejo, porque veja... Não pode vacilar. Não dá tempo de você reagir nessa rapidez no varejo. Estoque, sobre estoque, ajuste de estoque, transferência de estoque, e frete, buscar, e o depósito, e o warehouse, a separação de carga. Não tem mais tempo para isso mais. E se eu tiver predição sobre isso, começar a ter uma inteligência, falar assim, se prepara para isso, porque... Mas é muito mais rápido no e-commerce. Não, no e-commerce sim, mas... E mais barato, porque você tem um estoque loja física, único. Você diz, né? A loja física do varejo. A loja física é um desafio. É um desafio. Quanto mais eu olho, mais eu acho difícil que esse negócio no futuro exista. Tem uma parte que eu acho que vale muito, né? A gente fala bastante com os varejistas, com o pessoal de loja, aquela história. Experiência de marca. Você tá lá... E você ter a experiência da aula, você ter algo mais na loja física do que naquela experiência online. É um desafio gigantesco, sim, mas... Não, eu acho que a experiência de marca vai continuar existindo. Você vai ter um lugar, uma flagship store, que você experimenta, vê, tal, mexe, toca, tal. Mas a compra digital, ela é cada vez mais... Se ela começa a acertar mais, e ela te dá, por exemplo, a gente tem uma startup brasileira que é super legal, a turma da Doris, que ela faz o provador digital. A solução deles, eu fiquei assustado. Assim, eu tava com uma roupa de manga comprida e eu fui provar uma camiseta. Ele falou assim, e acho que foi uma ação, tenho quase certeza que foi com a turma da reserva. Ele falou assim, olha, você usa GG aqui e eu só uso G. E o cara me vestiu com a camiseta e eu olhava, e assim, eu tava de manga comprida, ele tirou a manga.
Ele colocou a cor da minha pele, assim, o negócio é lindo. Fica maravilhoso. Ele pegou minhas dimensões, que eu tirei 3, 4 fotinhas, rodei lá, tal, pro celular. Não precisa de muita loucura. Ele falou, ó, GG. Eu falei, tá bom, eu fui na loja. Eu falei assim, me vê uma G. Sabe o teimoso que desafia o Waze? Então, eu pus lá, justinha, minha barriga. Eu falei, nossa, tá horrível. Baby look horroroso. Não tenho mais idade, eu tenho corpo mais. Me vê uma GG. Eu vesti. Eu na frente do espelho, eu olhei pro aplicativo, eu falei, meu Deus. Você vê que legal. Te dá uma confiança numa próxima compra online. Diz que esse aplicativo explodiu, né? Tá Não, sim, eles estiveram na nossa loja, lá no... A gente teve o GTC, o principal evento da NVIDIA global, 28 mil pessoas, e eu tinha uma lojinha lá, e a NVIDIA tem fãs pelo mundo inteiro, então o pessoal vai comprar na lojinha camiseta, boné, canetinha, adesivos, os caras compram tudo lá. O provador digital era dessa startup brasileira. E a galera parado lá, e a gente até fazia uma brincadeira, que o Jensen, nosso CEO, sempre usa jaquetinha de couro. Você podia provar a jaquetinha, não estava para vender, mas você podia provar, falar, olha como eu ficaria como o Jensen, fazer uma brincadeira, falar, não, mas quer provar uma camisa da NVIDIA? Você provava e falou, é esse tamanho, vai lá e pega. Não precisa ir no provador. Os caras acertaram, mete assim, o nível de acerto deles, porque aí eles ainda estava num processo lá de validar os resultados, assim, ó, quem comprou e validou, avisa pra gente se deu certo, só para ver. Cara, o nível de acerto é brutal. Brasileiro, Santa Clara, fazendo isso, um monte de loja da Europa que estavam visitando o evento, contactando eles para levar a tecnologia para lá. E aí você fala, puxa, no Brasil, o que a gente pode fazer? Qualquer coisa. O Brasil pode fazer qualquer coisa. Obrigado por falar isso, eu falo muito isso aqui. Pode repetir. Não é? O Brasil pode fazer qualquer coisa. O pessoal acreditar nisso. Não, gente, a gente só tem empreendedor aqui no nosso programa. E eu amo que as pessoas entendam isso. Não, a gente fica com um baita orgulho. Orgulho. A gente vê assim, a gente teve uma sessão de um tema super quente também, que nesse mundo de IA, que é a soberania de IA. Né, que os países precisam ser soberanos na sua inteligência artificial para controlar os seus dados, para controlar suas informações e criar o seu ecossistema de IA. Porque é uma nova competição global, tem uma janela aí. E aí, nessa sessão de arte soberania de IA, foi uma startup brasileira com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que eles colocaram lá, mostraram uma solução funcionando para acelerar processos que estavam parados há não sei quantos anos, e acelerou o processo judiciário lá da cidade do Rio Grande do Sul, que você fala, caramba, um monte de gente esperando indenização, um monte de gente esperando processos, às vezes para poder vender um terreno, para poder dar continuidade na vida e tá parado porque a burocracia não permite. E a inteligência artificial deles conseguiu reduzir esse prazo. Brasileiro, falando num evento global, da NVIDIA em inglês, a turma lá mandou bem pra caramba. De novo, o que impede a gente de fazer isso? Nada. Às vezes, puxa, a gente sabe as nossas dificuldades, acesso à tecnologia, a gente tem esperança que bastante coisa vai melhorar. O Brasil está virando um foco de atenção desse mundo da IA de data center, porque essas brincadeiras que a gente faz, né, de conversar com o ChatGPT, ela consome dados e consome energia. Então você precisa trabalhar num ambiente com energia renovável. O Brasil, a nossa matriz energética, é a melhor do planeta. Você precisa de espaço. Não falta espaço nesse país. Eu preciso transmitir a energia que eu gero, eu preciso fazer que ela chegue no lugar correto. O Brasil, a gente tem a geração e transmissão unificada. Eu posso gerar no norte e fazer a energia chegar no sul. Poucos países têm essa capacidade. Só que a gente tem um probleminha. O computador mais caro do mundo é o nosso. Se você compra um iPhone aqui, você compra um iPhone nos Estados Unidos. Se você compra um supercomputador de IA no Brasil e nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Existe uma chance, existe um trabalho de mudar isso. Se a gente conseguir, vai ser. O Brasil tinha que apoiar mais assim, a inovação. Sim, com certeza, tem um espaço enorme. Para dar espaço para atrair os talentos de volta, porque os talentos vão embora, né? Não, e a gente vê, cara, a gente tem fintechs do nosso ecossistema de startups que estão voando. Tem uma que está super em alta aí, a Neospace, que a gente tem apoiado eles, ajudado de alguma forma, colaborado. O Itaú acabou de comprar 15% deles. Anúncio público lá, super assim. Eles estão tendo acesso ao computador mais poderoso da NVIDIA de última geração. Você tem uma startup brasileira usando esse negócio. E
Por que outras não podem? E o computador quantum? É uma jornada ainda. Ainda vai demorar? É que assim, vamos pensar em 2 cenários, né? Aquela história da tecnologia, a inovação só se torna algo real quando você escala, todo mundo sempre. Ainda está um pouco distante, porque tem 2 coisinhas que precisam caminhar junto. O ecossistema de software, eu preciso desenvolver aplicações que entendam esse novo conceito de fazer computador, que é a computação quântica. Não vamos entrar em detalhes técnicos aqui, que é muito chato isso, para quem não gosta, quem gosta não. Mas é difícil você programar em cima dessa plataforma quântica, porque ela se comporta diferente. E o segundo é o hardware. Eu preciso ter esse hardware acessível e disponível em escala. Por que em escala? Porque a escala está associada ao custo. O custo da tecnologia, eu não posso vou acessar um computador quântico que custa 1 bilhão. Não vai. Para pesquisa é legal, é sensacional. A NVIDIA está envolvida em bastante pesquisa desse nível, com empresas que fazem computação quântica, que até o pessoal fala, mas isso pode acabar com a NVIDIA, porque pode ser disruptivo. Sim, pode. Vamos fazer junto? Eu te ajudo. Mas você vai disruptar a sua empresa? Qual o problema? A gente já fez isso algumas vezes na nossa história. A NVIDIA tem essa vocação de fazer coisa para transformar. Eu falo assim, eu preciso mudar aqui, matar produto. A gente é campeão de matar produto. E tem cliente meu que quer me matar, que a gente começa projetos aqui que acabam estendendo um pouco mais do que o normal, e eu estou num ritmo acelerado de inovação, coisas que eu levava 24 meses para fazer, agora eu estou fazendo em 13, 12 meses. Estou fazendo com uma cadência anual. Tem cliente que o processo de compra dele leva 1 ano. Você tem que rever suas operações aqui, porque você precisa fazer um processo de compra de 6 meses para me acompanhar. Porque se na hora que você quiser comprar, eu já não estou mais fabricando, eu não tenho mais. E aí o cara falou, mas você vai ter que refazer todo o processo. Eu falei assim, então, acelera para eu te dar o momento certo dessa compra. Eu falei assim, olha, nessa janela aqui, essa é a tecnologia ideal que você tem que comprar. E eu estou trazendo para jogada na mesa, né, uma forma de fazer tão rápida, multiplica por 50 vezes no GTC. Agora a gente apresentou lá uma solução combinada de software e hardware, que ela é 50 vezes mais rápida do que a minha geração anterior, que eu ainda vendo, que foi anunciada em 2022, 50 vezes mais rápido. Cidades inteligentes. É outro tema sensacional. Eu sou apaixonado por esse tema, porque eu acho que a gente precisa melhorar as cidades. Muito, infinito. Precisa fazer o trânsito melhorar, a vida melhorar, né? A segurança melhorar. E a tecnologia tem que ajudar a gente, tá aí porque isso. Não temos outra forma. A gente já vê algumas coisas acontecendo aqui. Sim. O Smart Sampa, em São Paulo, tem andado bastante. A gente tem um case sensacional, pasmem, gente, em Guayaquil, do Equador. A cidade de Guayaquil hoje é uma das mais inteligentes da América Latina. Que legal. E qual que foi a grande sacada deles? Porque tudo isso passa muito por integração. O que eu quero dizer com integração? É você combinar a base de dados, é você tomar ação a partir de algo que está acontecendo. Então eles tinham lá, começou acho que o projeto com 2.000 câmeras, hoje está com mais de 14.000 câmeras. Tem vários serviços pendurados nessas câmeras. Porque a câmera ela não precisa ser inteligente, tá? Você só precisa trazer a imagem dela para algum lugar e esse lugar entender o que está acontecendo e aí ali você põe a inteligência e fala, olha, está obstruída a rua. Só que tudo bem, mas eu faço o que com essa informação? Você tem que estar conectado com o sistema de trânsito. Para alguém receber uma notificação e falar, olha, a rua está obstruída. Vamos pegar um caso que não acontece aqui? Choveu. A cidade encolheu. São Paulo encolhe. Choveu, ventania, quantas árvores caíram nesse final de semana? Tá lá, a gente sabe.
O dado está lá. A operadora de energia sabe, a operadora de TV a cabo sabe, a prefeitura sabe. Às vezes tem a câmera mostrando a árvore caindo. Então, eu preciso desobstruir. Qual é o melhor caminho, amanhã de manhã, para eu colocar as minhas equipes na rua para recolher as árvores que caíram? Dá para criar um modelo de inteligência artificial que pense e fala assim, olha, baseado na sua frota de carros que você tem para cortar árvore, baseado na quantidade de funcionários que você tem, baseado nessa área que você atende, o melhor caminho é você começar pela Avenida Santo Amaro, que você vai desbloquear essa rua, que vai habilitar você a chegar na outra rua e mandar mais 2 equipes na rua pequenininha. Nesse dia você vai conseguir desobstruir 400 ruas. A inteligência artificial é capaz de falar isso. Só que você tem que coletar esses dados, colocar numa central, processar esse negócio, dar a informação na hora que começa a chover até a hora que você começa a agir, praticamente em tempo real. É difícil, muito. Dá trabalho. Um programador dentro de cada empresa. A verdade é que tem que formar programadores. Muito, pronto. A gente precisa de uma mão de obra de desenvolvedores para ontem. A boa notícia é que essa forma de você desenvolver software também está evoluindo tão rápido que vai permitir... Você não precisa ser tão bom no código, você não precisa digitar muita coisa, você vai precisar conectar mais caixinhas e saber uma lógica para fazer isso acontecer. Precisa ser mais lógico e estratégico do que técnico. Isso vai transformar, de novo, o desenvolvedor, que ele é muito bom de código, mas ele não é tão bom de estratégia e lógica. O código, gente, velocidade de digitação já foi. Do mesmo jeito que a datilografia acabou, digitar rápido o seu código no computador, tá... Alguém vai fazer, deixa que a máquina faça isso para você. Entendi. Mas saber dar o caminho, juntar, para que eu vou fazer isso, como que eu vou conectar, isso vai ser um diferencial do programador. Ele vai se transformar. E aí você já cria uma solução para a cidade inteligente. Como que eu... Puxa, tá tendo um surto de gripe em alguns bairros da cidade, puxa, é melhor eu deslocar a equipe de UBS, UPAs e SUS, aumenta lá a quantidade de remédio ali, avisa a rede de farmácia privada para distribuir mais remédios ali, porque vai ter uma demanda. Tudo isso é factível? Custa, sim. Nós estamos falando, sabe o que eu mais ouço assim da tua fala é prevenção. Muito. Que eu acho que é o tema do momento mesmo. Prevenção de saúde, prevenção de acidente, prevenção de problema. Né? A gente tem uma solução de simulação do planeta Terra, climático. Imagina lá o ano passado, acho que faz um ano da tragédia lá no Rio Grande do Sul. Puxa, se eu pudesse prever boa parte do que aconteceu daquilo, eu não tinha como parar a chuva, certo? Ninguém tem esse poder ainda, a gente não tinha como parar a chuva. A gente mas a gente conseguia fazer um deslocamento, tomar alguma ação, tirar a pessoa, salvar a vida, isso não tem preço. Outro dia eu vi umas fotos daqueles países onde tiveram o tsunami, que tem milhares de antenas hoje instaladas ali, tentando prever novos tsunamis para não acontecer o que aconteceu ali. Né? Então, eu acho que prevenção é a palavra para mim, para o futuro. Se você me perguntar o que você gostaria de investir hoje, né? Tudo que fosse relação à prevenção, tem uma principalmente de saúde. Saúde é assim, aí por isso que a gente fala que o Brasil é o Brasil. A maior base de dados do planeta concentrada num único lugar tem um nomezinho, SUS. Não existe lugar no planeta que você tenha a maior quantidade de informações sobre dados de saúde de uma população como a gente tem aqui. Desafio? Tá tudo espalhado, desorganizado. Como que eu organizo junto para criar, de repente, uma inteligência para eu poder usar isso ao nosso favor? Isso é valiosíssimo. É valiosíssimo. A gente conversa com empresas globais e as nossas equipes, elas falam assim, a gente está fazendo um estudo aqui, a gente vê uma startup lá, ele usou informação talvez de 10 mil, 20 mil habitantes de uma região. É legal, ele funciona ali. Se ele for para a cidade do lado, não vai funcionar. Que é um perfil diferente. Aqui não, aqui a gente tem. Então a gente tem um potencial para a saúde aqui, resolver com tecnologia, melhorar prevenção, melhorar ações, até descoberta de medicamentos, análise clínica, que dá para ser feito aqui no Brasil, baseado nos dados que a gente tem, é gigantesco. A gente já vê algumas coisas acontecendo, mas ainda numa velocidade um pouquinho abaixo. Daria para dar um salto muito rápido, porque... prevenção de doença mesmo. É impressionante. Se você tivesse que sugerir aqui para os nossos
espectadores empreendedores. Boa. Negócios, oportunidades de negócio. Vamos lá. Que você, como comercial, conhece tudo que está acontecendo. O que você sugeriria? A gente está passando por fases, né? Então, hoje, 2025, Dores, né? Vamos pegar aqui 2025, é a história dos agentes. Você ter os agentes de inteligência artificial trabalhando em prol do teu negócio. Então você pode pensar... Ou de negócio de terceiros. Isso, pensa em duas formas. Você pode ter uma prestação de serviço disso, por exemplo. Isso, você pode criar uma empresa de agentes que vão resolver problemas hoje que está difícil de resolver, de automatizar isso, ou você pode implementar essa tecnologia para resolver o seu problema. Pense em duas formas, ser mais eficiente ou criar um produto baseado em agentes de IA. Essa eu acho que é uma onda, acho não, certeza absoluta, é uma onda de uns 2 anos aqui que a gente vai ter muita oportunidade para trabalhar. Então vai dar demanda para quem cria esses agentes, para quem orquestra esses agentes, para quem cria serviços com esses agentes. Então fiquem atentos. Por quê? Porque as próprias empresas, você vai perceber um movimento que elas vão começar a disponibilizar formas de comunicação de agentes. É inevitável. Então você vai ter um aplicativo hoje que não é operado por um humano. Você entra nele e fala, já, ele vai habilitar para os desenvolvedores e parceiros, se fosse, olha, manda o seu agente, de vez em ele entrar e simular que está comprando, eu vou deixar uma portinha de acesso aqui para um agente conversar com o meu agente. E aí você faz essa operação. Nossa. Isso está acontecendo hoje. As empresas, enquanto a gente conversa aqui, tem gente desenvolvendo essas portinhas dessas aplicações tradicionais para elas receberem agentes. Esse é um caminho que a gente imagina que vai acontecer. Então, a pessoa imaginar, eu vou criar um app que vai pedir uma comida para mim no iFood, o cara fica imaginando, não, ele vai ter que entrar no aplicativo do iFood, preencher meus dados. Não, gente. É a aplicação falando com a aplicação, a gente falando com a gente. Então, essas aplicações, se elas quiserem evoluir para isso, elas vão disponibilizar essa interface, e essa interface vai estar conectada com quem criar. Então, essa eu vejo, assim, adoraria ver essas coisas acontecer pipocando aqui. O próximo passo, e aí essa demora um pouquinho mais, mas é algo que dá para desenvolver e pesquisar aqui, é o impacto da física, AI física, ou seja, física mesmo, da escola, Physics AI, como próximo passo da inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? O pessoal está começando a trazer a inteligência artificial com as leis da física. E você está criando uma inteligência que vai robotizar tudo. E quando eu falo robotizar, é o robô. Então, aquela história da robótica que a gente imaginava distante, com a tecnologia atual hoje, ela é distante. Eu não consigo ensinar um robô a pegar essa xícara de cerâmica. Não, Marcelo, eu pego um robô e faço ele pegar essa xícara de cerâmica. Legal, faz para mim. Ele tem lá o robozinho, ele programa, ele tem que ir lá escrever cerâmica e tal. Aí ele fala, puxa, cerâmica eu não posso apertar tanto, porque vai... Quebra. Ele dá um trabalho, programar um robô para pegar uma xicrinha de cerâmica. Aí legal, ele criou a cerâmica, eu falei, legal, agora é um pedacinho de papel, pega sem amassar. Ele falou, não dá, eu tenho que... Por quê? Porque o robô não entende a física. Agora, você imagina se eu tivesse uma inteligência artificial que olhasse, ele falava assim, cerâmica. Qual que é a lei da física da cerâmica? É essa. Cria um algoritmo que programa o bracinho do robô, isso já existe, tá? Se você falar, cria um algoritmo, ele já escreve o código, tá bom? Cria um algoritmo que faça a programação do robô para pegar cerâmica. Tá feito. Imagina se eu colocasse isso tudo dentro do robô. Não precisava de alguém ensinando ele. É a próxima etapa. Está distante? Não muito. Onde estão... É o que a gente chama de... É um problema de 3 computadores. É super legal. Que eu vou ter que ter um computador inteligente no robô, um computador para criar esse algoritmo e um computador para testar isso. Senão eu vou ficar quebrando xícara. Testa no mundo virtual. Põe lá no mundo virtual, cria a lei, a física da cerâmica, a física do robô e valida. Ih, quebrou a xicrinha, tá errada a programação. Volta lá pro algoritmo de IA e ensina ele de novo. Opa, ensinei. Põe lá no simulador. Opa, não quebrou a xícara, não quebrou. Testou 20 vezes? Testei. Agora pega esse negócio e põe dentro do robô. Vai lá e pega a xicrinha, robô. Ele vai lá e pegou a xicrinha e não quebrou. Pronto. Daqui a pouquinho, a gente vai programar um robô com um gesto. Você vai apontar para ele e ele vai executar, porque ele vai transformar a imagem de apontar alguma coisa
em linguagem de programação, processar e realizar. Quando essa IA tiver com toda a física pronta, esse negócio vai disparar de um jeito. Não vai ter jeito, não vai ter. Mas por exemplo, esses óculos que criar, eu não acho que isso vai para frente. Então, porque ele é tão a experiência do uso é muito importante. Tem que ser natural. Então, não, e é ruim. Imagina eu estou sentada aqui na sua frente com óculos. Não vai funcionar então, isso. A gente, porque ele é contra a natureza do ser humano. Então, e aí a gente até faz uma brincadeira com parceiros e amigos. Olha, se a gente estivesse gravando esse podcast, agora já passou um pouquinho de tempo, mas há 3 anos atrás, ia ser um podcast do metaverso. Eu também achei aquilo chatíssimo desde o começo. Ótimo. Aquilo lá é muito chato. Metaverso industrial. Tá voando. É um negócio incrível. Empresas simulando o processo fabril no mundo digital. Não, mas isso para fazer teste, para fazer laboratório, para fazer... sensacional. Você reduz o custo, você melhora a produtividade, você treina robô. Tudo bem. Mas aí tem processo propósito. De treinamento... A tecnologia tem um propósito. Agora, você comprar terreno no metaverso, gente, como roubaram dinheiro de gente fazendo isso. Não tem propósito isso. Você vai comprar um terreno no Nova York, no metaverso? Eu falei, não. As empresas buscando ativação... A gente, né, olhava e falava assim, gente, mas qual é o propósito disso? Por que eu quero viver lá dentro? Sem crachar, assim, sabe? Olhando e falando assim, mas vamos tangibilizar pra quê? Qual que é o benefício disso? Qual que era o outro negócio? Uma moeda? Como é que era o negócio? Tinha a moeda que você vai gastar no mundo digital. Como é que era? Como é que chamava? Não me lembro. A gente já esqueceu. Já esqueceu. E aí o pessoal fazia quadro. Como é que ia fazer quadro? Obra de arte. É verdade, os NFTs. NFT. Nossa, comprei um tênis virtual por $2.000. Sei. Aí esse quadro, comprei um quadro. Tive um quadro lá, $6 milhões, um quadro NFT. O que vai fazer o que com esse quadro? Então é o propósito. É. Agora, no mundo industrial, isso é uma tecnologia que está revolucionando. Eu sempre digo que o perigo está no que é modismo e no que é tendência. Né? Então, deu o modismo lá do NFT, teve o modismo lá da brincadeira. Sempre vai acontecer. Vão acontecer. E a gente precisa separar o que é modismo do que realmente é uma tendência que vai ser usado daqui para frente. É aí que mora a inteligência de quem está por trás dos extraordinários. Que é aquela sensibilidade, aquele negócio, é muito difícil. É muito difícil. Então eu olhei o NFT, não achei que não ia, olhei o metaverso, achei que não ia, agora eu olhei esses óculos, até experimentei o óculos, é super interessante, ele funciona. Sim, mas 5 minutos, mas falei, não quero, não vou comprar, e ninguém vai comprar isso em larga escala. A experiência não é legal. Mas isso, de novo, às vezes... O primeiro celular que a gente teve não foi um smartphone. O primeiro smartphone que a gente usou, eu usava o BlackBerry. Eu também. Adorava. Eu adorava. Fiquei com síndrome quando tiraram. A gente sofreu. Sofri muito. Abstinência. A próxima geração que veio depois da gente nem sabe o que é um BlackBerry. Nem sabe. Azar deles, porque foi uma delícia. Foi. Mas hoje... A tela, digitar na tela. Eu vi o filme do BlackBerry, eu queria bater no cara. Também. Mas entrar no filme e bater nesse cara. Depois é fácil. Depois é muito fácil. Feito é fácil. Depois então, a futura. Até a gente tem muita conversas internas aqui na NVIDIA que a gente fala assim: cuidado com a futurologia de querer. Não, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. Tenta mostrar, fala assim: olha, essa tecnologia pode fazer tal coisa que vai resolver tal problema. Será que é a tendência? Será que esse é um problema em escala? Ele é um problema em escala. Então, se eu resolver esse problema, a chance de dar certo é certeira. Aí, de novo, qual o custo para eu fazer isso? Nossa, vai ser muito caro, vai custar muito, não vai pegar. Espera um pouco, a tecnologia não está pronta ainda. Então, a gente vê as coisas acontecendo e a gente vê essas tendências, então, desses agentes. É quase que inevitável, porque cada dia aparece uma aplicação nova, uma conexão nova, você fala assim, caramba, isso aí não é que vai acontecer, a gente está vendo acontecer. A parte da robótica, eu falo assim, puxa, está distante. Aí você começa a ver a dificuldade que era programar um robô, fala, nossa, isso está simplificando. Quanto custava esse robô? $160 mil. Nossa, o mesmo robô 2 anos depois, $16 mil. Daqui a pouquinho vai estar $1.500. Aí que você olha e fala assim, caramba, $1.500?
Ele bem que ele podia cozinhar para mim, hein? Chegar em casa, metade do serviço já tá... Não precisa fazer tudo. Metade do serviço está pronto. Eu vi isso repetitivo, trabalhoso, já tirou o seu lixo, já deixou tudo arrumadinho. Eu não quero que ele... Eu gosto de cozinhar, mas eu odeio cortar a comida para cozinhar. Ele já pegou, já cortou. Você já passou via a sua app. Ó, avisa lá o robô que hoje vai ser comida árabe. Já separa lá a carne crua, vamos fazer um quibe cru. Cebola, ele já deixa prontinho. Você fala, ele tá sentadinho lá esperando, recebe, levanta, sabe abrir a geladeira. Tá distante? Tá. Lógico que tá. Tem um custo para fazer isso acontecer. Mas tá sendo feito um trabalho para viabilizar essas tecnologias que vão transformar isso em escala, que vai baratear e a gente vai usar. Eu tenho um investimento que eu fiz no Shark Tank de um robô para cego. Então, olha uma... Bárbara. Isso aí Ela é um robozinho mesmo que substitui cão-guia. Chama Liza. Você gravou um podcast com eles. Eu cheguei a ver um pedacinho. Cão-guia robô. Foi na primeira temporada do Shark Tank que eu comprei esse, que eu entrei nesse negócio. Agora, depois de 5 anos, 6 anos, sei lá, que faz ou mais, que esse produto está maduro, que agora vai começar a poder ser vendido. Pede para eles me ligarem. E agora já estamos fazendo... É verdade. Vou falar para ela te ligar. Por favor. Porque o que acontece? Agora ela está pondo direção autônoma. Pronto. Então, por exemplo, a mãe deixa a menina na porta da universidade e ela, por direção autônoma, leva a menina até o local que precisa. Leva até a classe. Por direção autônoma. Porque antigamente era manual, ela vai... obstáculo à frente, cadeira à frente, degrau à frente, ela vai orientando. Mas ela não sabe onde ela está indo. Com essa direção autônoma, ela já tem o traçado, tipo o Waze da vida, e ela te leva lá onde você quer. Então, agora que o manual ficou pronto, ela arrumou esse da direção autônoma. Essa é a parte interessante, você vê que ele não para. Então, aí eu falei, e agora? Vamos começar a vender o manual para depois... Vamos realizar uma parte? Vamos realizar um pedaço, você põe um pouco de dinheiro dentro de casa, depois você faz a segunda etapa. Mas é uma dificuldade muito grande de tecnologia, de gente, quem vai montar, quem vai fazer esse software. A parte física é complexa. Agora, ela desenvolveu um software que a gente entendeu que ela pode usar para qualquer coisa. Ela pode usar para entrega de delivery, para um robô entregar delivery, ela pode usar para outras tecnologias. Porque o software ela já está testado e validado. É aí que está a inteligência. É aí que está o negócio dela. Mais do que o cão-guia robô, que ela ganhou um monte de prêmios e tal. É o conceito. Ela tem o software. Que pode ser aplicado em várias coisas. Que pode ser aplicado para várias coisas. Aí, pede para ela conversar comigo, eu coloco ela no meu programa de startups Inception, e aí eu vou ensinar então. Eu até falei, ela até tá na BR Partner. Que legal, BR Angels, legal. BR Angels até já tá lá, eu levei ela para lá também. Boa. E nós estamos fazendo um trabalho com ela lá, eu vou falar para ela conversar com você. Pede para ela conversar com ele, porque o que acontece? Eu tenho uma solução de hardware para colocar dentro do robô dela. E aí eu acabei de multiplicar a inteligência desse robô em 1000 vezes. Nossa, que maravilhoso. Só que ele precisa do software dela. Ela já tem. Pronto. Eu vou ajudar a colocar o software dela dentro desse meu hardware para potencializar o robô dela. E aí a gente vai entender e falar assim, olha, dá para fazer tal coisa. Vamos, de vez de colocar esse sensor, que câmera que ele está usando para se orientar? Ele está usando a câmera X. Então, carro autônomo, além da câmera, tem a opção de andar só com câmera, funciona, mas a grande maioria usa uma tecnologia que chama LiDAR, ou LiDAR, que é um radarzinho que fica rodando e ele reconstrói o ambiente dele como se fosse um radar para ele não esbarrar nas coisas. Qual que é o desafio do LiDAR? Ele demanda poder computacional. Então, muitas vezes os computadores tradicionais que vão em robôs não conseguem processar essa informação. A NVIDIA criou um chipzinho do tamanho de um cartão de crédito, que tem uma GPU lá dentro, que ela consegue processar câmera, radar, lidar, comando de voz. E aí eu ensino ela a integrar isso, o robozinho dela ficou mega inteligente do dia para noite. Então, porque o cão-guia, ele demora 7 anos para ser treinado. Caramba. Ele dura 11, o cachorro. 12. Os cachorrinhos vão perder o emprego. Entende? Vamos fazer não, mas e tem uma fila para comprar cão-guia enorme. Não, é infinito, você não tem, consegue atender demanda. E outro, o cão não vê nada em altura. Então ele vai indo, se tiver uma janela aberta, um galho, uma coisa, o cego vai bater, porque ele não te dá nada. Percepção, sim. O dela dá altura, dá degrau, faz tudo. O único desafio que ele tem
são as calçadas brasileiras. Então, mega desafio. Que até para nós que enxergamos, a gente não consegue andar. Não é muito porque fácil. É cheio de buraco, as calçadas não são organizadas. Sim. No nível que a gente precisaria ter. Porque o robô possa andar na calçada, descer, atravessar a rua, etc. e tal. Mas dentro de um shopping. Isso, ambientes controlados, numa universidade, de um banco, numa dentro de uma universidade, fábrica. dentro do metrô, dentro de todas as áreas. E em outros países onde as calçadas e as ruas estão mais decentes, ele consegue trabalhar. É bárbaro. E ele tem um custo muito bom, que vale a pena. Tanto que ela tem, acho que, uns 500 unidades em fila de espera. Eu estou super interessado. Olha, muito legal. Porque, de novo, essa é umas atividades que a NVIDIA faz com as startups. É esse programa Inception, que a startup entra lá, ela fala, eu estou usando inteligência artificial, minha solução precisa de inteligência artificial para eu fazer isso. A NVIDIA vai lá e tenta transferir conhecimento para essa startup para que ela possa aprimorar o produto dela, porque aí se der certo, ela está usando a minha tecnologia. E aí ela ganha e eu ganho. Eu não peço nada em troca. Vai escalar muito, você não tem ideia, porque assim, só no Brasil são 6,5 milhões de cegos. Isso você pode, por exemplo, treinar esse robô para ele se aprimorar no metaverso digital. Assim, olha, simula os caminhos que ele vai andar, testa, valida no mundo digital, depois você põe um robozinho, é muito mais fácil você treinar o robô no digital, para depois pôr ele no mundo real. Você vê que aí o propósito de você ter um universo digital para preparar um robô guia, acelera esse processo, fica mais preciso, mais barato, e ela consegue fazer. Ela ganhou entre as 100 tecnologias mais de impacto do mundo. Que legal. Não, então, tem propósito. Tem. E aí você fala, putz, eu vou melhorar essa capacidade desse robô, a gente vai aumentar um pouquinho o custo ali, mas agora ele vai conseguir fazer isso. Às vezes é o que faltava para o produto virar 100% comercial. Todo mundo vai querer. Putz, disruptou, disparou. Nossa, esse é o nosso dia a dia. A gente adora. Fala, manda lá. Vocês têm meu contato? Programa Inception da NVIDIA. A gente conecta com eles, faz um bate-papo e a gente vai ter um prazer enorme de colaborar. Bom, eu vou ter que chamar aqui a cada 2 semanas, é isso? Tá rápido, minha agenda não vai permitir, mas uma vez, pelo menos uma por semestre a gente faz. Para você atualizar, porque o negócio dele é o seguinte, aí 2 semanas na velocidade da luz, Speed of Light, é um dos lemas da NVIDIA. Cada 2 semanas eu tenho que chamar ele aqui agora, o que aconteceu. Pois é. Tá... Maravilhoso o nosso papo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por nos atualizar, pelo menos um pouco, de tudo isso que está acontecendo. É super importante que a gente entenda o quanto essas tecnologias estão crescendo e que elas precisam fazer parte da nossa vida e já fazem parte da nossa vida. Não ficar com receio, com criticidade. Avaliem, olhem com ética, principalmente responsabilidade. Mas não acredite em tudo que você vê em posts na internet, que calma, avalia, vê se tem propósito, que aí o caminho vai ser mais tranquilo. E a gente vai aproveitar essa nova revolução industrial. A gente vai olhar daqui a um tempo e falar assim, nossa, lembra, Cris, que a gente falou naquele podcast que aquele negócio ia acontecer? Então, posso ir aí gravar um podcast com o meu robô aí semana que vem? Quem sabe? A gente vai estar bem próximo disso acontecer. Com certeza. Gente, papo de tubarões na inteligência artificial agora. Vou fazer um papo de tubarões só na inteligência artificial. Boa. Maravilhoso. Você dá um like nesse vídeo e compartilha, porque todo mundo precisa conhecer um pouco mais de inteligência artificial. Desse homem maravilhoso. Marcel, muito obrigado pela sua presença aqui. Cris. Vamos convidar ele 1 milhão de vezes. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.